Olá, estudante! Seja bem-vindo ao meu canal, aqui é o professor Murilo Antônio, de Redação. E no vídeo de hoje daremos continuidade à utilização do repertório de Émile Durkheim na dissertação argumentativa. Então, se você não viu a outra aula, clica aqui nesse card que você vai ser direcionado para a primeira aula a respeito dos conceitos de Émile Durkheim na dissertação argumentativa. Nesse vídeo, nós veremos a utilização do conceito de anomia social na dissertação. Meninos, nós vimos que o Émile Durkheim faz muito diálogo com os conceitos das ciências sociais e ele entende que a sociedade é um organismo vivo que precisa ter coesão social e, para ser um organismo saudável, essa sociedade tem que estar isenta de patologias sociais, que são problemas que acometem esse corpo biológico que é a sociedade. Essas patologias sociais, além de acometerem o corpo biológico, elas dão origem, elas fazem emergir um problema que o Émile Durkheim chama de anomia social. Vamos destrinchar esse termo para ver se vocês entendem ele melhor. Anomia. Nomos vem do grego, que significa norma, regra, e a é um prefixo muito utilizado no português de negação, não é? Então, anomia significa ausência de regras, fragilização de regras num corpo social. O entendimento do Durkheim é esse. No edifício teórico do Durkheim, olha como eu estou sofisticado. No edifício teórico durkheimiano, a anomia social, ela representa uma fragilização do corpo social e ela ocorre quando as normas, os valores, a tradição, as leis estão enfraquecidas ou ausentes, o que gera um cenário de total liberdade para os indivíduos, mas isso é extremamente negativo. Por quê? No entendimento do Durkheim, as regras, elas servem para estabelecer uma integração social e fazem com que o indivíduo sinta pertencente ao todo. Quando essas regras elas são inexistentes ou frágeis, esse indivíduo ele perde a noção de pertencimento e logo ele se sente mais livre para agir da forma como ele quiser. E isso é péssimo para uma sociedade, porque nós precisamos viver em comunidade, né, em comunhão, e para isso nós precisamos adotar condutas adequadas, naturalizadas, né, que sejam aceitas pelo grupo no qual eu insiro. Então, o conceito de anomia social, ele representa nada mais nada menos do que a fragilização das normas numa sociedade. Por que essa anomia ela acontece? O Émile Durkheim coloca vários fatores, vários motivos que desencadeiam a anomia. Um deles são as rápidas transformações que uma sociedade pode sofrer. Por exemplo, no contexto agora de pandemia pelo Covid-19, é muito comum que haja uma relação das condutas da sociedade com a anomia social. Por quê? Porque como houve uma transformação muito brusca de orientar as pessoas a ficarem isoladas em casa, muitas pessoas, ou por má fé ou por desconhecimento dessas transformações, elas podem romper com essas regras e esse rompimento da norma, esse rompimento da regra, ele se articula a um contexto de anomia social. Tudo bem? O Durkheim ele também coloca outros motivos, por exemplo, uma ampla competitividade, um contexto muito competitivo, ele pode facilitar com que os indivíduos busquem quebrar as regras para benefício próprio. E isso também se relaciona ao conceito de anomia social. A perda das tradições, dos valores ou a perda até da fé também pode representar um cenário de anomia, já que esse indivíduo não se vê mais norteado por condutas aceitas naquela sociedade e ele passa a agir da forma que ele pretende, né, que ele acha mais adequada. Então, tudo isso são fatores motivadores da anomia. O que a anomia gera? Quais são os efeitos dessa anomia? Meninos, um dos efeitos é a capacidade de regular o comportamento social.
né? Já que cada um age em total liberdade, eu não consigo agora regular e interferir no comportamento dos integrantes dessa sociedade para forçá-los a ter uma conduta que é socialmente adequada. Então, essa perda da regulação comportamental é um efeito da anomia social. Outro efeito, o enfraquecimento das instituições. Isso pode ser efeito, também pode ser causa da anomia, né? As instituições, elas são importantíssimas na estruturação da sociedade. Quando uma instituição vai mal, por exemplo, a escola, o trabalho, a família, você pode ter certeza que isso vai influir em outros campos da sociedade e pode gerar um contexto de anomia social. Tudo bem? Outro efeito, dificuldade de separar o que é justo do injusto. Se as pessoas agem da forma como elas bem entenderem, se há uma fragilização das normas e das regras, fica difícil para a sociedade delimitar o que é justo, o que é moral, o que é adequado do que é inadequado. Então, a gente está vendo que a anomia social, ela representa um mal-estar bastante profundo de uma sociedade. O Durkheim também faz menção ao enfraquecimento dos vínculos sociais como um dos motivos ou um dos efeitos da anomia social. Isso acontece porque, lembra que quando a gente viu o conceito de corpo social, de corpo biológico para o Durkheim, nós vimos que ele está atrelado à coesão social? O que é a coesão social? É quando há um consenso, um diálogo, uma dependência entre os integrantes de uma sociedade. Se há contexto de anomia social, essa consciência do povo, essa coesão social, ela se encontra enfraquecida. E isso se articula a um outro conceito durkheimiano, que é consciência coletiva. O que é a consciência coletiva? É quando todos nós somos regidos por comportamentos consensuais, né, tradicionais, por valores comuns, e isso gera maior fortalecimento da coesão social. Mas quando uma sociedade ela é acometida pela anomia social, ocorre o enfraquecimento da consciência coletiva. Tudo bem? Vamos ler agora a utilização desse repertório de anomia social no parágrafo de desenvolvimento. Vamos supor que o tema seja fatores impulsionadores da violência urbana no Brasil. Olha como fica o parágrafo. De outra parte, indubitavelmente, a impunidade no Brasil é um entrave motivador da violência nos centros urbanos. Isso posto, conforme o sociólogo francês Émile Durkheim, a anomia social, definida como condição em que as normas e regras sociais apresentam-se fragilizadas ou ausentes, é fator impulsionador desse nefasto cenário. À vista disso, é pertinente salientar que pouca aplicação das leis, bem como o sucateamento da polícia, representam o enfraquecimento do combate a crimes e ratificam um cenário de anomia social. Essa conjuntura, lamentavelmente, resulta no aumento de criminalidade e assassinatos no contexto urbano. Prova dessa realidade é o dado obtido via Lei de Acesso à Informação. São Paulo só conseguiu solucionar 4% dos homicídios dolosos em 2018. Perceba que eu fiz menção aqui à impunidade. Se você escolhe esse problema da impunidade, que é o quê? Uma fragilização da aplicação das leis, fica muito fácil de você relacionar com a teoria durkheimiana, já que a anomia social, ela tem uma relação direta com a impunidade, porque ela representa uma fragilização das normas, uma ausência de leis. Certinho? Vamos ver agora a utilização desse repertório no seguinte tema: os efeitos dos programas sociais de transferência de renda no Brasil. Um tema bastante atual, polêmico na visão de alguns e que dá para utilizar Émile Durkheim. Olha como fica. De início, é evidente que a diminuição da fome no Brasil se alicerça na transferência de renda advinda de programas sociais.
A par disso, sob a perspectiva teórica de Émile Durkheim, a anomia é uma situação produzida pelo enfraquecimento dos vínculos sociais e pela perda da capacidade de regular o comportamento dos indivíduos. Em vista desse conceito, é indubitável que a fome reitera um contexto anômico, haja vista que acarreta não somente danos físicos à saúde dos indivíduos, mas também aumento da criminalidade, que não deixa de ser uma resposta às desigualdades e às injustiças sociais vigentes. Logo, a existência de programas de distribuição de renda, como Bolsa Família, representa uma tentativa de impedir o aumento da miséria e o agravamento da anomia social durkheimiana. Se para Durkheim a anomia social é a representação da perda da regulação dos comportamentos humanos, eu relacionei aqui que o efeito da transferência de renda é o quê? É a diminuição da fome. E muitos indivíduos nessa situação precária de fome, eles acabam tendo como resposta a criminalidade em relação a essa injustiça social que acomete eles, não é verdade? Então, havendo maior distribuição de renda, havendo programas de distribuição monetária para indivíduos em situação de miséria, por exemplo, a gente sana esse problema da fome, o que representa maior controle do comportamento dos indivíduos que integram essa sociedade. Daí a relação da minha opinião com o repertório do Émile Durkheim. Aqui nesse parágrafo, percebam que no fechamento dele, na última frase do parágrafo, eu reiterei a teoria da anomia social para evidenciar para o corretor esse diálogo entre opinião e repertório que tem que haver, ele é obrigatório na dissertação argumentativa. Então, como vocês podem perceber, a teoria durkheimiana ela tem um cunho normativo, existe aqui uma importância muito grande dada às normas, ao segmento de leis, tanto é que, para o Durkheim, a religião ela também se insere aí como um sistema não somente de ideias, mas de forças, né, que pregam dogmas, valores que vão orientar a conduta dos indivíduos. Tanto é que a Suzanne von Richthofen, conhecida assassina no Brasil, ela tem a pretensão de se tornar pastora evangélica quando ela sair dos presídios, ou é muito comum a gente encontrar, por exemplo, ex-ator pornô que sai dessa vida, nada contra, e que agora começa a adotar uma conduta socialmente aceita, né, sendo orientado aí pelas religiões. Tudo bem? Espero que vocês tenham entendido a teoria durkheimiana, o conceito de anomia social. Se não entendeu, deixe sua dúvida aí nos comentários, que a gente tenha um contato mais próximo e bons estudos. Até mais! Vocês estão igual o Exorcista, né? Olha aqui. Help me! Vocês estão tudo assim em redação que eu sei.